E estamos aqui novamente, só que hoje não tem projeto, né? Não tem projeto porque eu tô sem solda. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, ó. Eu desmontei uma fonte aqui, que ela era para ser 35 mais 35, só que ela só tava entregando 18 mais 18. Aí eu descobri que tava com problema no CI de chaveamento, aquele CI é muito chato de arranjar, então preferi o que? Tirar todos os componentes que dava. Ó, tem capacitor, tem parafuso, tem tudo que tinha lá, eu tirei, ainda dá falta ainda lá na placa eu tirar. Ó, dissipadorzinho do mesmo tamanho, que é bom ter. Então, que acontece? Eu desmontei essa fonte também, eu vou falar assim porque é até meio errado, né? Mas eu vou falar assim, ó, a maioria das fontes são fontes capacitivas, né? Que usa os capacitor em série com o transformador. Deixa eu colocar aqui no lugar que dá. Aqui, ó. Que acontece? A maioria das fontes, elas trabalham da seguinte forma. A gente tem o primário aqui da bobina aqui, ó. A gente tem... aqui, ó. A gente tem esse primário aqui. Vamos dizer que esses dois aqui são unidos. E esses dois aqui são unidos, beleza? Aí o que acontece? A gente aqui tem o primário, né? Daqui é onde entra a bobina e tem um final da onde sai a enrolamento da bobina. A maioria das fontes que é capacitiva, elas vão estar assim, ó, que nem essa daqui, ó. E eu vou mostrar a capacitância para quem tá batendo cabeça aí para achar aquele capacitor que fica em série, é 1 microfarad, viu? É esse de 1 microfarad aqui, ó. Código 105. Esses dois capacitores aqui, eles estavam assim, ó. Estavam unidos junto em paralelo assim, ó. Em uma das bobinas. Estavam unidos assim, ó. Em paralelo. Esse outro lado aqui, ele ia no dreno. E o negativo ia conectado aqui, nesses dois terminais. E o source também é ligado aqui. Ou seja, era assim, ó. Ó. O source era aqui, ó. O source estava ligado aqui, que vinha para cá, ou seja, aqui é negativo e o source é negativo. O dreno aqui, que é o terminal do meio, ele estava conectado os dois capacitores soldados aqui, ó, soldado aqui nesse terminal e o outro lado dele soldado aqui. Ou seja, isso aí é uma fonte flyback. Esses dois capacitores são de 1 microfarad. Quando eles estão ligados em paralelo, né? Quando eles estão ligados em paralelo aqui, vão para 2, se não me engano, 2 microfarad. Quando eles estão ligados em paralelo, que aumenta a capacitância dele, né? Então, se eu não me engano é isso. Tá fugindo aqui de algumas coisas na minha cabeça. Mas, o que acontece? Quando temos um MOSFET, chamado de... Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome. Flyback, fonte flyback. Quando tem um MOSFET, é chamado de fonte flyback. Quando a gente tem dois MOSFET, isso aqui é um diodo, só para comparar se fosse dois MOSFET. Ligado dreno de um, quer dizer, source de um no dreno do outro, a gente tem o half bridge meia ponte. Quando a gente tem dois MOSFET, o source de um ligado no source do outro, e a gente tem dois enrolamentos em um transformador ligado um no dreno de um no dreno do outro, é chamado de push-pull. Entenderam? Então, outra coisa que eu percebi, que até o nosso circuito que a gente usa, o próprio circuito que a gente usa aí, que é o push-pull, se a gente fizer dois enrolamentos, deixa eu ver se consigo achar aqui, porque eu tô cheio de negócio aqui. Ah, tá, mas deixa, depois eu mostro para vocês. Mas é assim, ó. Tenho aqui para dar o exemplo aqui, ó. Que é o seguinte, eu tenho uma bobina, certo? Eu tenho uma bobina aqui. Vamos dizer que esses dois aqui, ó,
Esses dois aqui estão jampeados. E esses dois aqui e aqui vai no dreno, né? E o push-pull que a gente faz, que é aquele que só o positivo fica chaveando, que seria assim, ó. Esse aqui vai no dreno desse, esse outro aqui, ó, vai nesse outro dreno aqui conectado, e os dois GND são conectados na mesma posição, né? São juntos. Aí, o que dá para o cara fazer aqui? Dá para ele fazer aqui o seguinte: dá para ele pegar esse capacitor aqui, em vez de conectar direto no dreno, ele conecta diretamente esse capacitor aqui e esse outro capacitor aqui, ó. Tá vendo? Conecta diretamente esse capacitor aqui e esse outro capacitor no dreno, e essa ponta aqui e essa outra ponta aqui vai aqui. Aí fica um push-pull capacitivo. Só que o projeto aqui, se for usar desse jeito, a gente tem que usar o indutor aqui, ó. A gente tem que usar esse indutor aqui. Por quê? Porque o capacitor ele não gera resistência para fazer o chaveamento aqui, os MOSFET trabalhar com corrente. Aí teria que vir esse indutor aqui e esse outro indutor aqui. Vocês entenderam? Aí dessa forma aqui, o projeto push-pull seria mais eficiente. E a gente podia fechar curto do outro lado, que seria a mesma coisa do que eu fiz aqui. Quando fechar curto ele não queima, porque ele vai jogar a resistência para cima dos capacitor. Só que temos o indutor aqui. Com esses indutores aí ele ia queimar, porque ele ia mandar mais corrente. Só que só com os capacitor ele vai limitar a corrente por causa da ressonância em cima desses capacitores aqui. É só mostrando essa curiosidade. Isso aqui é estudo meu já. Isso aqui não... Pessoal aí não passa isso aqui não. Isso aqui eu já estou estudando para ver se vai dar certinho. Mas é isso. A gente... Tirei, ó, essas peças aqui, ó. Essas peças aqui, essas coisas aqui, ó. De uma fonte. Tá tudo aqui. Muitos capacitores também. Esses daqui, ó. 50 volts por 2200. Eu tenho bastante ali agora. Tá precisando. De 680 microfarad. E outra coisa, deixa eu falar para vocês. Quando vocês forem fazer o DC-DC de vocês, não pegue capacitor que... Vou dar um exemplo. Vocês não podem pegar esses capacitor que eles são de transformador, que a saída dele foi tirada de um transformador de baixa frequência, que seria 60 Hz. Seria como se eu pegasse um... Pai, não tá bagunça aqui, ó. Esses transformador aqui, ó. Tá vendo esses transformador aqui? Então, aqueles diodos que fica aqui são de baixa frequência. Então, aqueles capacitor que tá perto do diodo também, eles já são próprios para isso. Os capacitores que vocês têm que usar correto para a saída da fonte DC-DC seria os capacitores já tirados, por exemplo, do retificação depois daqui. Aqueles ali que são bons. Porque o que aconteceu comigo aqui? Quando eu fui montar a primeira vez o DC-DC aqui, eu coloquei aquele capacitor do outro pensando que era tudo igual. Não. Tem capacitor que é chamado de ESCR. Acho que é isso. ESCR. Que seria capacitores de resistência baixa, né? Bem baixa. E faz com que o capacitor não esquente, porque os que eu estava usando esquentava tanto que essa tampa aqui de cima do capacitor aqui, a gente botava a mão, queimava o dedo, mas ele não explodia, né? Mas esse tipo de capacitor que já é tirado da fonte, do secundário da fonte de alta frequência, eles já são próprios para isso. E outra coisa, a frequência que a gente está usando no nosso DC-DC, no nosso controlador, na nossa fonte, tem que estar próximo do que ele aguenta, porque senão acontece isso também, dele esquentar, mesmo que ele seja apropriado. Vocês aí que já montaram aí qualquer tipo de DC-DC, tem gente que nem notou isso, mas se aumentar a frequência um pouquinho a mais, o capacitor começa a esquentar. Eu tô gravando esse vídeo aqui, né, por muita coisa, é só para deixar o vídeo, algumas explicações aqui, e para mim poder postar vídeo diariamente, entendeu? Vou deixar algumas informações aqui. Para quê? Para o YouTube poder recomendar meus vídeos para mais pessoas.
E também eu quero desbloquear a função de membro, eu quero desbloquear algumas outras funções do próprio YouTube. Então, se vocês se inscrever, deixarem o like aí, eu vou agradecer bastante. Sobrou bastante, ó. Eu tenho bastante indutores aqui, ó. Bastante indutores aqui, ó. De 180 microhenries. O projeto tá pedindo mais ou menos isso aqui, eu acho. Se eu não tô enganado. Isso aqui é tirado de saída de som, viu? A saída de som tem esses indutor aqui, ó. Aqueles som de loja, sabe? Então tá aí, ó. Tem bastante indutor aqui. Isso aqui é indutor de ferrite, viu? Indutor de ferrite. Dentro dele aqui, ó, não vai dar para vocês verem, mas lá dentro tem uma bobina, achatada. Ela é assim fora aqui, ó. Tá vendo? Ela é meio que nem uma navalha. Então, ela é desse jeito aqui dentro. Só que ela tá enrolada igual um caracol. E é isso. Depois eu vou ver aqui que eu tenho que fazer um projetinho. Eu vou fazer um projetinho aqui de uma caixa de som. Eu peguei essas caixas aqui, ó. Eu peguei essas caixas aqui. Pra vocês verem, ó. Aí eu vou pausar aqui e vou mostrar mais outras que eu tenho ali. Que eu vou tentar fazer um projetinho com ela. Ó, essas daqui, ó. Da Samsung. Muito pesada. Muito pesada mesmo. Tacar na cabeça de um mato. O bicho é pequenininho, mas é pesado aí, ó. Tá vendo? Muito boa essas caixas. Tem essa outra aqui, ó. Tem essa outra. Depois eu vou fazer um vídeo específico só desmontando essas caixas aqui. Para vocês verem, mostrando o imã desse aqui. Essa aqui ainda não desmontei, eu vou desmontar. Então aguarde aí que futuramente vai ter outros vídeos, outros projetos aí. E vocês têm que me ajudar, viu? No like, no compartilhamento. E é isso, e tamo junto. Não, ainda não acabou o vídeo aí. Acabou agora.